Compartilhei com vocês na sexta-feira que comprei um novo livro, O Essencialismo, né? E aí eu li o primeiro capítulo. O primeiro capítulo fala: a sabedoria da vida consiste em você eliminar aquilo que não é essencial. Vou mostrar novamente aqui o livro para vocês. Era um desejo antigo meu e, dando uma volta em horário de almoço pela Paulista na sexta-feira, eu resolvi comprar. Vamos lá. O primeiro ponto que o autor aborda aqui, né, nesse primeiro capítulo, é que ele era um excelente profissional na empresa e, por ser muito bom, ele acumulou diversas outras funções que ele não era tão bom. E com o passar dos meses, foram percebendo que ele estava com muitas coisas para fazer e nenhuma das atividades ele estava desenvolvendo tão bem. E aí a empresa propôs para ele se aposentar, mas ele era um cara novo, tinha muito a entregar, ele tinha 50 anos. Né? E ele disse que não vou me aposentar não. E aí ele dá continuidade, né, falando que não se aposentou e resolveu focar no que realmente ele era bom e no que realmente era essencial. E aí, na sequência, ele dá um exemplo de uma enfermeira australiana que cuidava das pessoas ali em estado terminal de vida. Essa enfermeira resolveu elencar alguns dos principais arrependimentos que as pessoas tinham na vida. E o primeiro era: queria ter coragem de ter vivido a vida que eu achava que eu deveria viver. Queria ter coragem para colocar minhas coisas como prioridade e não viver as prioridades dos outros em minha vida. Na sequência, desenvolve, né, esse tema e tudo mais, e ele fala: se você não selecionar quais são suas prioridades, alguém vai fazer por você. E esse alguém pode ser a sua família, os seus colegas de trabalho, a empresa, qualquer outra pessoa vai definir o que é prioridade para você, caso você não faça isso. Outro ponto também que achei muito importante é o que ele fala que quando você tem muitas atividades e essas muitas atividades são prioridades, nenhuma delas é prioridade, porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E aplicando, né, na nossa vida e nosso cotidiano, muitas vezes você tem muitas atividades e diz tudo isso é prioridade. Aí quando você vai olhar no papel, por ter tantas como prioridade, termina sendo que nenhuma dessas atividades é prioridade. Né? E aí ele finaliza falando a respeito de que o essencialista ele foca a energia em uma atividade que ele é bom ou está tentando ser bom para fazer mais, na verdade, para fazer menos e melhor. E o não essencialista, ele coloca a energia dele em diversas atividades e tenta resolver, tenta fazer tudo e faz tudo meia boca. E aí ele coloca: o objetivo é fazer menos e fazer bem melhor. Aí, ao finalizar esse primeiro capítulo, eu fui procurar base para isso na Bíblia, né? E aí o primeiro exemplo que eu vi na Bíblia foi quando aquelas mulheres, né, Marta e Maria, uma fica cheia de muitas coisas para fazer, porém a outra escolhe a boa parte. Né? E aí Jesus fala: essa, pois, escolheu a boa parte, ela deu prioridade ao que de fato deveria dar prioridade naquele momento. Em outro momento, eu vejo o próprio Paulo falando, né? Corramos a corrida que nos é proposta, deixando de lado todo o embaraço, todo o peso. Então, nós temos uma corrida que é proposta para cada um de nós. Nós temos que ter prioridades, assim como Cristo falou para aquelas servas, e Paulo também nos exorta falando que nós temos que correr a corrida que nos é proposta. Temos também
outro exemplo, né, que o próprio Cristo, ele diversas vezes ele deixou a multidão e saiu para orar sozinho. E assim, se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que muitas pessoas poderiam ter ficado zangadas com Jesus. Nossa, ele vai sair assim do nada, não vai dar satisfação. Tem tanta gente querendo um milagre, tem tanta gente querendo comer, querendo isso ou querendo aquilo, e ele vai simplesmente sair. E ele sai, porque ele sabia que a prioridade dele era sair sozinho e ir orar. Ah, mas fulano não gostou. Dane-se. Problema. Ele simplesmente saiu e foi orar. E ele não ligou para o que as outras pessoas iriam pensar ou falar. Então, antes desse livro, né, esse livro Essencialismo existir, nós já tínhamos na própria palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, diversos ensinos, diversos estudos que nos induzem a dizer: coloque algo como prioridade em sua vida, coloque algo como prioridade, caso contrário, você não vai conseguir nada, você não vai atingir nada. E é sobre ainda esse ponto de colocar algo como prioridade, a palavra de Deus vai nos dizer, né, que buscai ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Era isso o que eu queria transmitir hoje aqui para vocês. Eu estou gostando demais da leitura desse livro e a cada capítulo vou trazer aqui os ensinamentos que eu achei pertinente trazer aqui para vocês.